Olá galera, tudo beleza? Então, o professor Jefferson aqui na área. E hoje, pessoal, nós vamos continuar aquele tema que eu já comecei a introduzir para vocês lá, ainda nas aulas online, que era as revoltas ali da América Portuguesa, tá? O processo colonial, tudo aquilo que determinou a consolidação das estruturas colonialistas que marcaram grande parte da história do nosso país, né? A história do Brasil, tá? Então nós vamos entender como é que isso aconteceu e por que isso aconteceu, tá? Então a primeira coisa que nós temos que compreender, pessoal, voltando um pouco a algumas informações que vocês já tiveram nas aulas do ano passado, é falar um pouco sobre quais eram os conflitos políticos que existiam naquele momento inicial de colonização, tá? Tanto na América do Sul, como na América Central e também na América do Norte, que nós vamos ver em um momento posterior, tá? Como é que se deu a independência dos Estados Unidos da América, tá? Então nós vamos ver aqui primeiro como é que ocorreu o processo de consolidação do modelo colonial que influenciou muito a produção econômica do Brasil. Não só isso, também determinou o Brasil como uma espécie de lugar ao qual se retirava-se os recursos necessários para a riqueza dos países da Europa, tá? Então, não foi nada pacífico o período pré-colonial. Portugal disputou a posse do litoral brasileiro com a Holanda, com aventureiros espanhóis e outras escaramuças menores até se estabelecer como colonizador determinante a partir de 1530. Depois vieram os ciclos de ocupação da escravidão e de indígenas e africanos. Durante o período pré-colonial de 1500 a 1530, a presença constante de outros europeus no litoral brasileiro, também interessados em explorar o comércio do pau-brasil, começou a preocupar a coroa portuguesa. Inclusive, o norte do nosso país ainda é muito influente, tem muitos dos elementos da cultura holandesa, tá? Isso vem em decorrência desse primeiro momento da presença dos holandeses também na costa do Brasil, tá? Antes mesmo de Pedro Álvares Cabral chegar por aqui, praticamente 10 anos antes, portugueses e espanhóis já tinham feito a partilha das terras que viessem a ser descobertas na América do Sul, que respeitaria o chamado Tratado de Tordesilhas. Esse tratado aqui ele foi muito importante porque ele limitou a duas grandes potências naquele momento, que era a Espanha e Portugal. Sim, a Espanha e Portugal eram os grandes reinos do século XV em termos de exploração marítima, tá? Porque os outros países eles estavam muito mais preocupados na consolidação de seus modelos políticos na Europa. Então, por exemplo, você tinha a Alemanha, a Inglaterra e a França lidando muito ainda com a reforma protestante, que é um tema que vocês viram no passado. Então, essa parte mais de exploração marítima ficou a cargo da Espanha e Portugal. Então, para isso, ali nesse primeiro momento de exploração e de conflitos, eles determinaram que o Tratado de Tordesilhas, estipulado, promulgado em 1492, a partir das descobertas do navegador Cristóvão Colombo, e também ele aqui era financiado pela coroa espanhola, né? Isso é uma coisa importante a se saber, porque muitas vezes nós confundimos Cristóvão Colombo com Cabral, né? Cristóvão Colombo ele era um explorador financiado pela coroa espanhola e Cabral pela coroa portuguesa, então isso é muito importante. Então, com esse processo de exploração da costa costa do Atlântico, né, do Oceano Atlântico, das Américas, Cristóvão Colombo ele ajudou também a delimitar o espaço de exploração que existia entre a região norte e a região sul, né. Tal feito acabou inserindo o reino espanhol no processo de expansão marítima e comercial, que desde o início daquele século já havia propiciado significativas conquistas para o Império Português ao longo de todo o século XV, tá? Então, essa informação aqui ela é bem introdutória para que nós possamos entender como
os territórios das Américas eles estavam sendo disputados, né, principalmente por Espanha e Portugal, e posteriormente até a Holanda e também lá a partir do século XVII a França, tá? Então aqui, pessoal, no ano de 1493, o Papa, né, uma influente autoridade nas decisões políticas da Europa, né, o Papa então anunciou a assinatura da Bula Inter Coetera, que fixava uma linha imaginária a 100 léguas da ilha de Açores. No entanto, no ano seguinte, o rei português Dom João II exigiu a revisão desse primeiro acordo, que não satisfazia os interesses lusitanos. Segundo alguns historiadores, essa mudança de ideia era um forte indício de que os portugueses tinham conhecimento de outras terras localizadas na porção sul do novo continente descoberto pelos espanhóis, séculos mais tarde. Documentos explicaram essa repentina mudança de ideia dos lusitanos. Ou seja, eles tinham uma suspeita de que aquele espaço delimitado ele era injusto, né, dentro de uma divisão bipolarizada que beneficiaria dois reinos, tá? Então isso foi revisto. Então a definição que nós temos do Tratado de Tordesilhas, basicamente, ele vem aqui, ó, desse espaço de conquista, né? Então aqui nós temos a região verde, aqui, ó, o Mediterrâneo de Tordesilhas, né? Aqui nós temos, para além dessa região verde, a exploração castelhana, ou seja, a exploração dos espanhóis, né, que poderia ser neste lado do Pacífico, né, e em paralelo com o Oceano Atlântico, né, que terminaria aqui bem no meio da Oceania, aqui começando lá no extremo sul da Ásia, tá? E essa parte verde é a exploração lusitana. E isso aqui parece, nossa, mas vejam bem, olhando assim esse mapa, parece que os portugueses eles teriam mais região para explorar. Não, mas lembrem-se que toda essa região aqui, ela já era ocupada por muitas culturas, né? A África também tinha suas próprias civilizações. Ou seja, toda essa região aqui, ela era considerada injusta, e por isso que depois Dom João ele veio a reivindicar uma revisão desse espaço, né? E isso aqui se estendeu depois para mais lugares, tá? Mas inicialmente essa parte aqui seria a parte de exploração dos espanhóis, tá? E depois isso aqui também vai se modificar, porque não só os espanhóis vão começar a ter navegadores, como também holandeses, portugueses, os próprios ingleses vão começar a explorar essa região, e eles vão ter uma influência muito determinante no norte das Américas, sobretudo do ponto de vista de trazer ali, tanto os holandeses como os ingleses, de trazer aspectos da Reforma Protestante. Lembra que vocês viram no passado a Reforma Protestante, que foi aquela mudança na estrutura da igreja, onde o catolicismo ele teve uma ruptura, né? Houve uma ruptura entre a igreja católica e o Estado, e a igreja protestante, ela organizaria muito mais o pensamento, a perspectiva dos colonos nas Américas do que o catolicismo, tá? O catolicismo vai ter uma influência mais ao sul das Américas, enquanto o protestantismo, né, os protestantes, sobretudo os calvinistas, vão ter uma influência muito forte no norte dos Estados Unidos, tá? Inclusive tem alguns filmes que falam sobre esse processo digamos, de invasão, né, dos colonos, que mostra como foi difícil para os exploradores consolidar aquelas terras, porque eles não conheciam a geografia, eles não conheciam o clima, apesar de viverem também em países com um clima frio e até mesmo com muitas dificuldades de estabelecer uma agricultura. Aqui os nativos já tinham técnicas muito mais apuradas para o cultivo de vários grãos. Então, por exemplo, os nativos aqui eles tinham uma técnica que era de plantar um grão e junto com este grão plantar algum tipo de planta que evitasse o surgimento de ervas daninhas, tá? Então essas técnicas de agricultura, elas também possibilitaram o desenvolvimento destes colonos. E por que isso só foi possível a partir dessa interação? Porque os próprios exploradores, eles não viam
uma possibilidade imediata de estabelecer colônias, porque apesar de muito extenso as terras da América do Norte, neste primeiro momento aqui no litoral, poucas poderiam ser utilizadas para o cultivo da agricultura e, portanto, as colônias não poderiam ter recursos para o seu sustento. Diferentemente da parte sul aqui das Américas, onde as terras eram muito férteis. Então, esse processo aqui de consolidação dos colonos ele foi muito mais tranquilo em relação ao norte. Nós vamos ver isso depois, inclusive do ponto de vista da independência dos Estados Unidos, que acontece bem antes da independência dos outros países da América Latina, tá, pessoal? Então, essas informações iniciais elas são fundamentais para que possamos entender como se deu esse processo de consolidação das colônias nas Américas, tá? Então, a partir disso, nós vamos dar um salto, pessoal. Isso aqui foi mais uma parte introdutória para vocês entenderem que desde lá do início do processo colonial, nós tivemos muitas dificuldades. Isso vocês já viram no passado, é mais para nível de introdução e de revisão, tá? Então, nós vamos lá para o século XVI, falar da reforma de Beekman, né? E essa reforma, essa revolta, né, ela teve um impacto muito importante do ponto de vista do modelo econômico que era utilizado, que era um modelo escravagista, tá? Então peguem lá na página 85 para vocês acompanharem comigo aqui, que eu vou ler algumas informações que são muito importantes para que nós possamos analisar. Então, no século XVII, né, a base da economia do Grão-Pará e Maranhão eram as chamadas drogas do sertão, como cacau, canela, castanha do Pará, pequi, guaraná, entre outras. Eram os indígenas escravizados que extraíam essas riquezas da floresta para os colonos da região. Além disso, eram eles também que tocavam os engenhos de açúcar do Maranhão. Assim, os seres, ao serem informados da proibição de se escravizar indígenas, os colonos protestaram e exigiram uma atitude do governo português. Ou seja, tudo isso se deu por uma proibição de escravizar os indígenas. Então, se você não podia mais escravizar indígenas, você não tinha a tua mão de obra. Então, isso gerou uma revolta, tá? Então, os colonos eles se revoltaram contra a coroa portuguesa, tá? Pensando em contornar a situação, o governo de Portugal criou a Companhia de Comércio de Maranhão, que se comprometeu a vender africanos escravizados para os colonos. Então, basicamente, eles iriam trocar os escravos portugueses, desculpem, pessoal, os escravos indígenas, né, que eram da região mesmo, que dependiam daquela inserção dos povos na região, escravizando estes indígenas para mão de obra barata, trocar os indígenas por africanos, tá? Ou seja, na verdade, trocar um tipo de cultura por outra para o trabalho escravo. Então vejam que absurdo que era a reivindicação dessa revolta, né? Então eles prometeram o comércio, essa Companhia de Comércio do Maranhão se comprometeu a vender africanos, a trazer africanos lá da África para a mão de obra barata destas províncias, né, principalmente aqui da província de Grão-Pará e Maranhão, tá? Então a companhia, no entanto, não cumpriu o prometido. Além de não trazer a mão de obra africana para o Maranhão, ela falsificava pesos e medidas, cobrava caro pelos produtos que vendia, bacalhau, sal, farinha de trigo, e pagava barato por aquilo que comprava da região. Então, basicamente, aqui, pessoal, é uma lógica bem protecionista. O que é o protecionismo? É quando você valoriza o teu mercado interno e desvaloriza o mercado externo. Isso é o protecionismo econômico, uma prática econômica utilizada até hoje, tá? Então, os portugueses, eles vendiam seus produtos como o bacalhau, né, o azeite, tudo isso muito caro para os colonos, e os colonos, eles praticamente vendiam a preço de banana as suas especiarias, as suas commodities, né, os seus recursos, suas matérias-primas, muito barato para Portugal. E isso gerava um desequilíbrio econômico, né? Então, uma das reivindicações também era essa. Isso gerou
também várias revoltas no decorrer do processo colonial. Nós vamos ver, por exemplo, a revolta farroupilha lá do Brasil Império. Nós vamos ver esse ano ainda. Também tinha como motivação o charque, né, o preço do charque. Você comprava muito caro e vendia o couro muito barato. Então isso gerou uma revolta também. Então nós temos várias revoltas motivadas por relações comerciais injustas. Como não existia um Estado regulador das práticas econômicas e dos preços, eles podiam burlar aqui da forma como fosse. Eles pesavam da maneira errada, eles davam valor errado e assim por diante, né? A companhia, no entanto, não cumpriu o prometido. Além de não trazer a mão de obra africana para o Maranhão, ela falsificava pesos e medidas, cobrava caro pelos produtos que vendia, né, e pagava barato por aquilo que comprava da região. Os colonos começaram então a planejar uma revolta contra a Companhia do Comércio de Maranhão. Os jesuítas e o governador local, acusado pelo colono de corrupção e favorecer seus protegidos, né? Aqui, pessoal, os jesuítas, eles são muito importantes porque os jesuítas eram aqueles grupos de representantes do clero que vinham para as colônias para doutrinar os indígenas. Então, eles iriam catequizar os indígenas. Então, vejam, como os indígenas eles estavam a cargo dos jesuítas, os jesuítas, obviamente, criavam um afeto por esses indígenas e não concordavam com o processo de escravização desses indígenas. Inclusive, tem um filme muito bom com Robert De Niro, que se chama A Missão. Esse filme mostra como, por exemplo, os missionários, né, que eram esses grupos, comitivas, que iam em busca de indígenas para a domesticação, catequização e também para o trabalho escravo. Então, os missionários, eles eram grupos vinculados à coroa, que eles pensavam simplesmente em pegar esses indígenas para o trabalho escravo. Os jesuítas, eles não concordavam com isso. Então, essa luta entre os jesuítas e os missionários, no caso aqui, por conta de uma questão econômica, gerou um embate. E, olha só, os jesuítas, eles achavam tudo bem escravizar africanos. O problema eram só os indígenas. Então, para vocês entenderem também essas contradições que existiam nesse período, né? E é importante a gente ver isso, e é importante a gente entender por que esse tipo de mentalidade era utilizado na época. E também é importante, pessoal, nós entendermos que, eu acho que desde dos temas que eu apresentei para vocês no primeiro trimestre, nós vimos lá os desdobramentos da Revolução Francesa, nós vimos os desdobramentos da Revolução que aconteceu na Inglaterra. Tudo isso tinha como principal motivação a economia, tá? Então, a parte econômica, ela é determinante para a consolidação de uma forma de poder, em qualquer contexto. Como eu vou aplicar as minhas riquezas, os meus recursos, isso é fundamental para a consolidação de um governo. Então não importa se eu tenho boas ou más ideias, nada vai servir se eu não conseguir determinar isso do ponto de vista econômico, que seja bom para manter aquela sociedade com recursos. Quais são esses recursos? Alimentos, segurança, recursos para melhorias tecnológicas da agricultura, da locomoção e assim por diante, da exploração. Tudo isso motiva estruturas políticas novas, tá? Então lembrem que eu falei para vocês que o surgimento de uma nova classe, que foi a burguesia, mudou a dinâmica da Europa. Então o surgimento da burguesia deu mais poder a um grupo que ainda não existia, e isso fez com que a monarquia se contrapôs a esse grupo. Então a Revolução Francesa aconteceu por causa disso. Então aqui, ó, vejam que na colônia aqui das Américas, isso também aconteceu. E essa imagem mostra um pouco disso, né? Mostra esse ambiente que tinha aqui os africanos, tinha aqui os indígenas, né? Os mestiços, e tudo isso a partir deste conflito que existia entre os interesses da coroa em relação aos interesses que existiam ali dentro da própria lógica dos colonos, né? Que também queriam manter o seu poder e queriam manter o seu status social, tá? Então, pessoal, a princípio é isso, tá? Essa aqui é a primeira revolta que nós vamos ver. Ela é mais para que nós possamos entender como é que começa a acontecer um conflito entre a hegemonia, né, a influência do poder de Portugal em relação às colônias. Depois nós vamos ver certinho na Conjuração Mineira como é esse ambiente
entre colonos, esse ambiente conflitante entre colonos em relação a Portugal, ele vai gerar ainda mais mudanças sociais significativas. Ok, pessoal? Então é isso. Não deixem de fazer as atividades que eu mando para vocês junto com as aulas. E até a próxima aula, pessoal. Até mais.